Começamos agora o terceiro vídeo, do nosso curso sobre cinemática vetorial, ainda tratando da questão dos vetores. Tá? Nós vimos na última aula, só lembrando, nós vimos a soma de vetores pelo método geométrico, ou seja, nós aplicamos a regra do paralelogramo e a regra do polígono, para fazer a soma aí de dois ou mais vetores. E nós vimos também a subtração de vetores. Na aula de hoje, eu quero fazer um parênteses no nosso estudo, especificamente de vetores, mas é um parênteses que vai ter uma relação com o tema. Eu quero falar do Teorema de Pitágoras, tá? Que trata aí do triângulo retângulo. E também eu quero desenvolver um pouquinho a trigonometria do triângulo retângulo, tá? Então definir as razões trigonométricas, aquele conteúdo que a gente vê lá no Fundamental 1 e também lá no ensino médio, tá? No segundo ano do ensino médio. Então nós começamos aqui, com um triângulo retângulo, que é um triângulo desse tipo aqui. Ele é chamado de retângulo porque um dos três ângulos é um ângulo reto, que mede 90 graus. É esse daqui. Então ele tem aqui os três lados, A, B e C, que são as medidas dos três lados. O lado maior ele é chamado de hipotenusa e os dois lados menores que formam 90 graus entre si são chamados de catetos. O Teorema de Pitágoras é uma equação matemática que relaciona essas três medidas e que se aplica a qualquer triângulo retângulo. E o teorema diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, dos comprimentos dos catetos. Ou, como é mais conhecido, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa aqui é a equação matemática que nós temos. Então essa equação ela se aplica a qualquer triângulo retângulo, não importa o exemplo que você tenha. Se você tiver um triângulo em que um dos ângulos internos aqui é um ângulo de 90 graus, você pode aplicar aí o teorema de Pitágoras. Tá? Uma demonstração do teorema de Pitágoras ocorre para o triângulo 3, 4, 5. Isso aqui é um triângulo famoso, em que dois catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa mede 5. E olha só, quando nós temos aqui o quadrado da hipotenusa ou o quadrado dos catetos, é como se eu pegasse de fato um quadrado, em que o lado do quadrado mede justamente a medida aqui da hipotenusa ou a medida dos catetos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadrado de lado 5, a área desse quadrado é dada justamente pelo lado ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, isso aqui vai dar 25, Você vai até anotar aqui que eu tenho 25 quadradinhos de 1 por 1, digamos assim, são 25 quadradinhos. Aqui para esse cateto eu tenho uma área igual a 16, E para esse cateto, de lado 3, eu tenho aqui o quadrado igual a 9. Se eu somar 16 com 9, o resultado será exatamente 25. Como se eu somasse esta área com esta área e vai dar esta área maior aqui. Então é uma demonstração aí geométrica, Mas claro, a gente pode aplicar também na fórmula aqui. É uma demonstração do teorema de Pitágoras, tá bom? Muito bem. Agora eu quero fazer dois exemplos aqui com vocês de aplicação do teorema de Pitágoras. Só um minutinho, deixa eu encontrar aqui rapidinho. Vamos começar com esse primeiro exemplo aqui, eu quero resolver com vocês, tá? Então, olha só, exemplo 2, exercício 2, na verdade, Determine a medida da diagonal de um quadrado de lado L, tá? Então, você tem aqui um quadrado em que os lados valem L, E a questão é quanto mede esta diagonal aqui que eu estou chamando de X, certo? Bom, você consegue notar, que a diagonal ela acaba dividindo o quadrado em dois triângulos e na verdade são dois triângulos retângulos, Você tem um ângulo reto aqui, certo? Então você nota que a diagonal, que mede x, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tá? Então aplicando aqui o teorema de Pitágoras, nós podemos lembrar, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. No caso, a hipotenusa,
mede x, então é x ao quadrado. E os catetos? Os catetos são iguais, então não importa, né? Aqui a substituição é indiferente, então fica b vale L, então fica L ao quadrado. E aqui eu também tenho L ao quadrado. Na verdade eu tenho 1L ao quadrado, eu tenho mais 1, eu tenho 2, né? Tenho 2 L's ao quadrado. Para isolar o x, que é o que eu quero determinar, né? O valor do x, basta que eu tire a raiz quadrada, né? Em ambos os lados aqui da equação. Então fazendo isso, eu vou tirar a raiz, vai ficar apenas x. Tirando a raiz, eu vou ficar com a raiz de 2, que multiplica a raiz de L ao quadrado, que é apenas L. Né? Então aqui nós temos a medida da diagonal do quadrado. Então a resposta aqui é a letra C. Só um detalhe, pessoal. Sempre que você tiver um quadrado, de lado L, a sua diagonal vai medir L raiz de 2. Tá? Só um detalhe que a raiz de 2 ela mede aproximadamente 1,41. Tá? Então é sempre assim, sempre desta maneira que nós vamos encontrar aí, né, a diagonal de um quadrado. Então olha só, aplicamos o teorema de Pitágoras e fizemos a conta. Né? Continuando, vamos aí agora para mais um exemplo, ou melhor, mais um exercício, que é esse exercício 3 aqui, que ele é bem interessante. Eu vou dar uma lida para vocês, da Universidade Federal de Alagoas, tá? Olha só, a localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia, então aqui nós temos a descrição da localização, né? Exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção e a seguir 480 metros numa direção perpendicular. O que é perpendicular? Que forma 90 graus com a primeira direção. Né? Então, a direção perpendicular à primeira forma 90 graus. Aí a pergunta é, qual a distância em linha reta da caverna ao lago? Tá? Esse tipo de exercício é interessante a gente desenhar. Né? Desenhando a gente vai acabar encontrando, né, as respostas. Tá? Então vamos lá, vamos desenhar. Então vamos imaginar que nós temos aqui a caverna. Né? Vou tentar esboçar aqui uma caverna. Tá? Vou colocar aqui uma corzinha, né, para ficar melhor. Uma corzinha aqui na caverna e vamos seguir então a descrição que é dada aqui no exercício para a gente localizar o lago em relação à caverna. Então ele fala aqui, ande 200 metros numa certa direção. Vamos supor que a direção seja aqui a vertical, né? Então ele vai andar aí 200 metros, vamos supor que seja de fato 200 metros aqui, né? Aí numa direção perpendicular, né? Forma 90 graus. Ele vai andar mais 480 metros. Então, vou colocar mais ou menos assim, tá? Não está exato, mas só para a gente ter uma noção, né? Então, aqui vai dar 480 metros. E seguindo, então, essas instruções, nós localizamos aqui, né, o lago. Então, está aqui o lago localizado em relação à caverna, tá? Só lembrando, né, que nós temos aqui um ângulo. Opa, deixa eu trocar a cor aqui rapidinho. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Né? Então a pergunta é qual a distância em linha reta da caverna ao lago. Então a distância em linha reta, você vai pegar daqui e vai até o lago. Né? Ou seja, você percebe aqui que nós formamos, né, a representação de um triângulo retângulo, em que a hipotenusa do triângulo, que eu vou chamar de x, ela é exatamente a distância em linha reta entre a caverna e o lago. Né? Então, novamente, teorema de Pitágoras para a gente resolver esse exercício. Então, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Então, nós temos aqui o teorema de Pitágoras, né? Lembrando, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, em que A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Né? Então, vamos lá. Novamente, a hipotenusa aqui, nós estamos chamando de x, né? Então fica x ao quadrado. B eu posso chamar de 200, fazer 200 então ao quadrado, mais C, que é 480 ao quadrado. Então vamos às contas, né? 200 ao quadrado, 200 vezes 200, isso aqui vai dar 40 mil. 40 mil
E eu vou somar o resultado agora com 480 ao quadrado, que é 230.400, tá? Bom, somando esses dois valores, eu fico então com x ao quadrado, que equivale então 270.400, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que tirar a raiz quadrada aqui, né? Então, tirando a raiz quadrada, vamos lá, x é igual a raiz de 270.400, então tira a raiz quadrada aqui. Aí isso aqui vai resultar em 520 metros, né? Que é a resposta que nós encontramos, tá? A letra D é a resposta do exercício, 520 metros a distância entre a caverna e o lago. Então aqui foram dois exercícios de aplicação, né, do teorema. Muito bem, pessoal. Então agora, dando sequência aqui ao estudo da trigonometria do triângulo retângulo, eu quero comentar aqui um pouco sobre as chamadas razões trigonométricas, tá? Para isso, eu estou indicando aqui, além do ângulo reto, né, estou indicando um outro ângulo aqui, que eu estou chamando de θ, né? Esta letra grega aqui, θ, tá? E para este ângulo, né, eu vou poder fazer uma diferenciação desses triângulos, desses catetos, perdão. Né? Então, eu vou poder dar nomes especiais a esses catetos. Né? Então, só lembrando, né, o lado A ele é chamado de hipotenusa, ele é conhecido como hipotenusa. O lado B, que é um cateto, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Por que adjacente? Porque ele está junto, né, do ângulo aqui do ângulo θ, né? Ele é adjunto, é o nome que a gente usa, né? Adjunto, está junto, né? Então ele é chamado de cateto adjacente, está colado ao ângulo, tá? E este cateto que está do outro lado em relação ao ângulo, ele é chamado, né, muito convenientemente, de cateto oposto, né? Porque ele está do lado oposto em relação a este ângulo. Aí vem aquela questão, né? Se eu escolhesse este outro ângulo aqui, se eu escolhesse este outro ângulo para fazer a análise, nesse caso, o cateto oposto se tornaria o cateto adjacente e o cateto adjacente se tornaria o cateto oposto. Né? Nós invertemos aqui. Então, por isso que eu disse, né? A nomenclatura ela é dada em relação a este ângulo aqui que eu estou selecionando. Então, com base nisso, vamos definir aí as chamadas razões trigonométricas. A primeira razão é chamada de seno. Tá? Então, eu posso definir um seno de um ângulo θ. Tá? Esse valor aqui ele é uma constante, ou seja, cada ângulo entre 0 e 360 graus terá um valor de seno. Tá? Então, o seno de θ ele é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Tá? Então, sempre que você tiver um triângulo retângulo, aqui você tem um ângulo θ, você pode determinar o seno desse ângulo dividindo o cateto oposto, a medida aqui, pela hipotenusa. Né? No nosso exemplo, o cateto oposto vale C, né? E a hipotenusa vale A. Então, o seno de θ, que a gente vai simbolizar por SEN, né? Sen, o seno de θ vale C sobre A, para esse caso aqui. Né? Para outros casos, para outros triângulos, você terá que adaptar, na verdade, esta fórmula aqui. Né? A definição, na verdade, está aqui. Continuando, próxima razão, nós temos o seno e nós temos também o cosseno. Então, o cosseno do ângulo θ é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. No nosso exemplo, o cateto adjacente mede B e a hipotenusa mede A. Então, o cosseno de θ é B sobre A. Além disso, nós temos a chamada tangente. Né? A tangente a gente não vai utilizar muito aqui, mas vocês podem encontrar essa definição em outros lugares. Então, a tangente ela vai ser simbolizada aqui por TAN, né? Tangente de θ, né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No nosso exemplo, é C sobre B. Tá? Muito bem.
A gente vai utilizar com mais frequência aqui, né, no estudo dos vetores, a gente vai utilizar o seno e o cosseno, mas é importante que vocês entendam, né, que há aí, a princípio, 3 razões trigonométricas. Eu não vou falar das inversas aqui, isso fica a cargo do professor de matemática, nas aulas de matemática, né? Eu estou definindo, na verdade, a ferramenta que eu vou utilizar aqui no nosso estudo, tá? O seno e o cosseno, tá bom? Muito bem. Só um detalhe aqui, pessoal, como eu estava comentando com vocês, né? O seno, o cosseno e a tangente são valores tabelados, tá? Os ângulos que nós temos aí, 0, 1, 2, 10 graus, 15 graus, 30 graus, eles possuem ângulos, eles possuem valores de seno, cosseno e tangente tabelados. Você pode encontrar numa tabela no livro de matemática, você pode encontrar o valor no Google, você pode usar uma calculadora científica, tá? Então há várias maneiras de você encontrar esses valores de seno, cosseno e tangente. Em geral, nos exercícios que nós tratamos aqui, né, eu vou fornecer esses valores para vocês, tá? Muito bem. Continuando agora, né, eu quero falar com vocês sobre a chamada lei dos cossenos, né? O que é a lei dos cossenos? Ela é, na verdade, eu posso, né, falar dessa maneira, né, que ela é uma generalização, uma espécie de generalização do Teorema de Pitágoras, tá? Porque o Teorema de Pitágoras, ele se aplica a triângulos retângulos. É um grupo específico de triângulos. A lei dos cossenos, por outro lado, ela pode ser aplicada a qualquer triângulo, tá? Então ela tem essa vantagem, né? Ela tem uma aplicação muito maior. Então eu tenho aqui um triângulo qualquer, né? Ele não é um triângulo retângulo, ele é um triângulo qualquer, com medidas A, B e C, estou usando a mesma nomenclatura, tá? Só que nesse caso os lados B e C não formam mais 90 graus. Eles formam um ângulo qualquer aqui, um ângulo φ, tá? Então a gente pode definir esta medida aqui, que é a medida A, que está do lado oposto ao ângulo φ, como sendo A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aqui nós temos uma semelhança com o Teorema de Pitágoras. Mas nós temos mais um termo aqui, que é menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de φ. Tá? Então, o ângulo φ e o seu valor de cosseno vão entrar aqui na conta, né? Vão influenciar aqui no resultado. Tá? Então, por que eu estou falando da lei dos cossenos para vocês? Porque a gente vai utilizar a lei dos cossenos de uma forma um pouquinho modificada, tá? Para poder determinar o módulo de um vetor soma, né? Então, aquele vetor soma que vocês calcularam pela regra do paralelogramo, né? Quando você tinha lá um vetor A, um vetor B, você representava o paralelogramo, né? O vetor soma era diagonal, você pode determinar o módulo desse vetor utilizando aqui esta equação que é a lei dos cossenos, tá? Então imaginemos a seguinte situação: nós temos aqui dois vetores, A e B, e esses vetores eles formam entre si, né, o ângulo θ, tá? Eles formam um ângulo θ entre si. Então, o vetor soma, como vocês já devem imaginar, né, ele é representado dessa maneira, tá? É como se eu pegasse aqui o vetor B e colocasse a origem dele na extremidade do vetor A. Então esse lado aqui tem o mesmo comprimento do vetor B, assim como este lado tem o mesmo comprimento do vetor A. Então os vetores A e B, né, somados, resultam aqui no vetor S, que é o vetor soma, né, que é a diagonal do paralelogramo. Tá? Então, onde que vai entrar a lei dos cossenos? Vai entrar na seguinte situação. Vamos dar uma olhada aqui, né? Notem que o vetor soma, que é o vetor S, ele vai formar com o vetor B e com esta medida aqui, que tem exatamente a mesma medida do vetor A, o mesmo módulo do vetor A, eles vão formar um triângulo, tá? Então vou até mudar a cor aqui, tá? Então nós temos aqui um triângulo. Bom, nós temos um triângulo, agora vem a questão, quanto que mede este ângulo φ, né? Para poder aplicar a lei dos cossenos, nós temos aqui o lado oposto, que é a medida do vetor S, né? O módulo do vetor S, que vai entrar no lugar do A. No lugar do B pode entrar o B mesmo, né? No lugar do Bzinho pode entrar o módulo do vetor B.
No lugar do Czinho pode entrar um módulo do vetor A. O que vai faltar? Vai faltar este ângulo. Mas olha só, né? Olha, dá uma olhada aqui. Este ângulo como um todo mede 180 graus. Né? Você pode notar aqui que o prolongamento do vetor B, né? E ele tem a mesma direção do vetor B, então, obviamente, né? Este ângulo aqui ele é uma meia volta, ele é 180 graus. E além disso, este lado aqui é paralelo a este lado aqui. Então, se este lado, que é justamente o vetor A, forma com o vetor B um ângulo θ, este outro segmento de reta aqui, que tem o mesmo tamanho, a mesma direção do vetor A, também vai formar com o prolongamento do vetor B um ângulo θ. Então, se esse ângulo total é 180 e esse pedaço aqui vale θ, o que sobra é 180 menos θ. Então, é justamente o valor aqui do ângulo interno. Então, no lugar do φ, nós vamos utilizar este valor aqui. Eu estou explicando isso para vocês entenderem qual é a dedução, né, que eu vou realizar aqui. A gente vai chegar numa fórmula final, que é esta sim que a gente vai aplicar. Tá? Então, olha só. Então, nós temos aqui, vamos chamar então de S, o módulo do vetor S, ou seja, o comprimento do vetor S. Vamos chamar de A, o módulo do vetor A. E vamos chamar de B, o módulo do vetor B. Então, aplicando agora a lei dos cossenos, nós temos o lado oposto aqui vai ser, a medida vai ser S, né? Então fica S ao quadrado, igual, no lugar do Bzinho eu estou chamando A mesmo, mas isso aqui pouco importa, tá? A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Os módulos desses dois vetores, menos 2 vezes AB, vezes o cosseno de φ. Quanto que vale φ? 180 graus menos θ. Agora a gente vai aplicar uma outra propriedade, por isso que eu falei, né, que a gente vai aplicar a lei dos cossenos um pouquinho modificada, mas não é uma modificação tão dramática. A propriedade é essa daqui. Quando nós temos um ângulo que é 180 graus menos θ, aí a gente vai calcular o cosseno, este valor aqui do cosseno vai ser igual ao negativo do cosseno simplesmente de θ. Tá? Nós temos essa propriedade aqui, você pode verificar com uma calculadora científica. Basta que você substitua o θ por qualquer ângulo, né, que você queira utilizar, e você pode verificar, né, que esta relação ela sempre é aplicável. Em cima disso, a gente vai trocar então o cosseno de 180 menos θ por menos o cosseno de θ. Então esse valor aqui negativo que vai entrar na conta vai cancelar o negativo que está aqui e vai virar um sinal positivo. Então nós ficamos com a forma final, que é S ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Tá? Então é isso. Então esta é a equação que a gente tem agora, e é esta equação que a gente vai aplicar, né? O nosso objetivo aqui é calcular um módulo da soma de dois vetores, a gente vai aplicar para qualquer situação. Mas especificamente aqui na nossa aula, eu quero comentar de 3 situações. Eu quero falar de 3 situações com vocês. Né? São os chamados casos particulares. Tá? Então, olha só, nós temos aqui a equação que nós deduzimos, né? Que é a lei dos cossenos um pouquinho modificada, que a gente vai aplicar. Tá? Lembrando que A e B são os módulos dos dois vetores que eu estou somando. S é o módulo do vetor soma e θ é o ângulo formado entre A e B. Então vamos lá para os casos particulares. O primeiro caso particular é quando os vetores A e B têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Nesse caso aqui, mesma direção e mesmo sentido. A gente diz que nesta situação os dois vetores são paralelos. Tá? Paralelos, apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? O ângulo formado entre eles vale zero. Né? É como se A e B fossem, digamos, lâminas de uma tesoura e a tesoura estivesse fechada. Né? O ângulo formado entre as lâminas só se dá, né? só existe, só é diferente de zero quando você abre a tesoura. Quando ela está fechada, as lâminas apontam na mesma direção, no mesmo sentido, ou seja, o ângulo é zero. Tá? Bom, então vamos somar esses dois vetores. Quando a gente vai somar os dois vetores, eu posso aplicar, por exemplo, a regra do paralelogramo.
né? Eu posso aplicar a regra do paralelogramo. Ou seja, eu vou colocar o primeiro vetor, pode ser o vetor A. Na ponta do vetor A eu vou colocar o vetor B. Então notem, né, que o vetor B tem a mesma direção do vetor A, então é como se fosse apenas um prolongamento. E o vetor S ele vai ter origem na origem de A e extremidade na extremidade de B. Eu vou colocar aqui um pouquinho deslocado para vocês poderem enxergar, né? Mas na verdade ele estaria em cima dos dois vetores. Então olha só, você nota, né, que o vetor S tem a mesma direção e o mesmo sentido dos dois vetores aqui. E que o comprimento do vetor S, que é o que nós chamamos de módulo, né, é o módulo aqui, o S, o módulo do vetor S, ele é dado pela soma do módulo de A com o módulo de B. Né? Então, por exemplo, se A mede 6 e B mede 3,5, o S vai medir 9,5. Tá? Então, é simplesmente a soma simples dos dois vetores. Né? Para demonstrar essa relação, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Tá? No lugar do θ, eu vou colocar 0 graus. Então fica dessa forma aqui. Cosseno de 0 graus vale 1. Tá? Isso aqui é um valor tabelado, cosseno de 0 graus vale 1. Assim, nós temos então esta equação aqui. Né? Ou seja, o cosseno de θ de 0 vale 1, né? Eu não preciso representar, eu fico simplesmente com isso aqui. Então, S ao quadrado é A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes AB. Essa expressão matemática, ela é aquela lá que vocês devem lembrar do ensino fundamental, né? Quando você fazia uma expressão, o professor de matemática talvez talvez ele recitasse para vocês, né? O quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bom, esta relação ela é obtida quando nós fazemos A mais B ao quadrado. Quando a gente faz A mais B ao quadrado, eu faço, né, A mais B vezes A mais B, eu faço uma multiplicação distributiva, né, então vai ser o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, porque eu tenho A vezes B e B vezes A, né, por isso que é 2 vezes aqui. Então, olha só, S ao quadrado é A mais B ao quadrado. Se eu for tirar a raiz aqui, eu fico simplesmente com S igual a A mais B. Então está demonstrado através da lei dos cossenos este caso particular em que dois vetores apontam na mesma direção e mesmo sentido. Para exemplificar essa situação, eu imagino o seguinte, tá? Duas situações aqui bem tranquilas de vocês entenderem. Vamos imaginar dois deslocamentos, deslocamento A e deslocamento B. Então se sabe, né, o vetor de deslocamento, ele sempre aponta do ponto inicial para o ponto final, né? E o comprimento dele é igual à distância em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final. Então digamos que o deslocamento A fosse numa estrada retilínea, né, fosse de 100 km e o deslocamento B fosse de 40 km. Como você deslocou 100 km e depois deslocou mais 40 km numa mesma direção e no mesmo sentido, no total você deslocou 140 km. Né? Então é a soma simples. Outra situação é quando nós vamos somar, por exemplo, forças. Força é uma grandeza que a gente vai tratar mais à frente, e é uma grandeza vetorial. Ela é um tipo de grandeza vetorial. Então ela vai seguir essas mesmas regras aqui de soma de vetores. Então, se eu estou somando duas forças que estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido, as intensidades das forças se somam. Por exemplo, eu tenho duas pessoas empurrando um carro. Uma pessoa aplica uma força de 100 newtons. Né? Newton é a unidade de força, só para a gente utilizar aqui no exemplo. Né? Então, aplica uma força de 100 newtons e o seu colega está aplicando uma força de 80 newtons. Se as forças são aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, sobre o carro são aplicados, na verdade, 180 newtons, né? É a soma das duas forças. Tá? Então, esse é um caso que eu quero deixar aqui com vocês. Agora vamos ao outro caso particular, ao segundo caso particular, que é quando os vetores não são paralelos, mas sim antiparalelos. Ou seja, eles apontam na mesma direção, mas em sentidos opostos, como nós temos aqui. Então, se no nosso primeiro caso o ângulo formado era 0, aqui é 180, né? Você pode até notar aqui o ângulo formado é de
180 graus, tá? Bom, vamos primeiramente aplicar aqui a lei dos... Perdão, vamos aplicar primeiro a regra do paralelogramo, tá? Então, aplicando a regra do paralelogramo, nós temos aqui o primeiro vetor, que é o vetor A. Da ponta do vetor A, eu vou colocar o vetor B, que está aqui, né? Bom, na verdade, eu colocaria ele sobre o vetor A, mas aqui eu só coloquei dessa forma para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, o vetor S ele começa no início do vetor A e vai até a ponta do vetor B, desta maneira aqui. Então você nota, no outro caso, o vetor S, né, o módulo dele era simplesmente a soma dos módulos, a soma algébrica, né, dos módulos de A e B. E aqui vai ser o quê? Vai ser uma subtração. Neste caso aqui, em que A tem um comprimento maior que o de B, a subtração é A menos B. Se o vetor B fosse mais comprido, né, eu teria o S igual a B menos A. Então, para evitar esse tipo de discussão, a gente vai trabalhar aqui com o módulo, tá? O módulo da diferença entre A e B vai ser igual ao vetor S, ou seja, o S é sempre igual à diferença nos comprimentos entre A e B, tá? Aqui nós temos a demonstração matemática, tá? Então, no lugar do cosseno de 180, eu vou colocar menos 1, que é o valor tabelado. Então, aqui vai entrar o sinal negativo. E esta expressão matemática, ela é, na realidade, A menos B ao quadrado, tá? Só que também eu obteria o mesmo resultado se eu tivesse B menos A. Este que é o motivo de surgir aqui o módulo, né? Se eu tivesse B menos A e fizesse ao quadrado, eu chegaria no mesmo resultado. Então, como eu não posso afirmar com certeza se A é maior que B, ou se B é maior que A, ou se é A menos B, ou se é B menos A, eu coloco simplesmente essa expressão aqui, tá? Então, como eu falei antes, né, eu falei do caso das forças aplicadas sobre um carro, aqui eu também poderia colocar uma situação de duas forças, né? Por exemplo, no cabo de guerra. O que é um cabo de guerra? Um cabo de guerra é aquela brincadeira, né, em que dois grupos estão puxando uma corda, né, e a corda ela tem lá uma marcação no meio, e quem conseguir deslocar aquela marcação uma certa distância, ou seja, puxar, aplicar uma força maior que o outro grupo e puxar a corda, ganha a disputa, né? Vamos pensar, o que aconteceria se as duas forças aplicadas fossem iguais? Ou seja, uma equipe aplica 1000 newtons, por exemplo, e outra equipe aplica 1000 newtons. Se eu tivesse 1000 newtons para a direita e 1000 newtons para a esquerda, a força total, ou seja, a soma das duas forças daria zero, porque elas se cancelam. Justamente porque eu teria dois vetores aqui de mesmo comprimento. Se o vetor B tivesse o mesmo comprimento do vetor a ponta dele coincidiria com a origem do vetor A. Então o vetor S teria comprimento igual a zero. A soma dos dois vetores seria zero. Então esse caso do cabo de guerra é um exemplo em que vetores são somados e o resultado ele se dá a partir de um cancelamento. Um busca cancelar o outro. Um busca justamente zerar o outro. São vetores opostos, né? Não exatamente opostos lá na definição, mas eles são aplicados em sentidos opostos, tá? Continuando agora, vamos ao terceiro caso particular para encerrar esse vídeo, né? Que é o caso em que os vetores são perpendiculares, ou seja, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Bom, então eu posso representar aqui a partir da regra do paralelogramo. Esse paralelogramo vai acabar se transformando num retângulo, né? Como eu tenho aqui, ou seja, aqui nós temos o mesmo comprimento do vetor A, mesma direção, e aqui a mesma coisa para o vetor B. E a diagonal aqui desse paralelogramo é o vetor S. E você percebe que o vetor S, né, ele atua aqui, na verdade, ele representa a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Então, se é a hipotenusa de um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aqui, para determinar o tamanho do vetor S, nós poderíamos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Para demonstrar isso, eu estou colocando aqui a lei dos cossenos. No lugar do θ, eu vou colocar 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Como ele é zero, todo esse último termo aqui, ele vai embora, vai ser jogado fora. E no final nós ficaremos com S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B quadrado. Ou seja,
exatamente o teorema de Pitágoras. Tá? Então, recapitulando, né, vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida. Deixa eu pegar aqui. Os 3 casos particulares, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, lembrando os 3 casos particulares. Quando os vetores são paralelos, o vetor soma vai ser dado o módulo do vetor soma, perdão, vai ser dado pela soma dos módulos dos vetores A e B, tá? Dos 2 vetores que estão sendo somados, quando eles apontam na mesma direção e mesmo sentido. Segundo caso, quando os vetores são opostos não, eles apontam em sentidos contrários, né? O módulo do vetor soma, ele é dado pelo módulo da diferença entre os comprimentos dos 2 vetores. Tá? Então nós temos essa definição aqui. E terceiro caso, quando os vetores são perpendiculares, né, nós aplicamos apenas o teorema de Pitágoras. Certo, pessoal? Beleza? Então é isso, tá? Nós nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço e até mais.